A segurança cibernética é o principal problema que as nossas instituições têm de se preocupar, é o principal foco no ambiente politizado, num país com essa efervescência política que se encontra. O judiciário é um palco muito visado para alterações, para modificações de informação, para uso ilícito de dados que são de posse do CNJ ou do próprio Poder Judiciário, ou que o Judiciário tem acesso. Então, o uso dessas tecnologias de IA para identificação de comportamentos anômalos, para poder fazer atualizações de CVEs automaticamente, para a gente poder melhorar o nosso ambiente de segurança cibernética, é fundamental. Bem-vindos de volta do Coffee Break, com esse painel espetacular, com essas lideranças de tecnologia das principais instituições superiores, né? Tanto tribunais quanto conselhos. A gente tem 2 representantes de tribunais superiores, que é o Humberto Pradera, do STJ, e a Natasha, do STF, e 2 representantes de conselhos, que é o Tiago Vieira, do CNJ, e o Tony, que veio pela primeira vez em Minas Gerais? O Tony, diretamente de Belo Horizonte, emprestado lá para o CSJT, mas que veio contribuir aqui também com o nosso painel. Tecnologias exponenciais e oportunidades nos tribunais superiores e conselhos. É um tema pulsante, é um tema que hoje, claramente, a inteligência artificial generativa é de longe a principal oportunidade, onde a gente vê aí nos últimos tempos, a gente tem percebido a evolução dessa tecnologia da IA generativa e os cases e as iniciativas que vêm surgindo, tanto nos tribunais quanto nos conselhos e todos os desdobramentos, porque depois que um tribunal superior implementa, os tribunais regionais, as seções, os TJs, eles seguem esse caminho. Então, a gente teve vários exemplos disso. Teve exemplo quando foi uma das primeiras contratações pela nova lei de inovação, foi do Supremo, e quando ela aconteceu, várias outras instituições da Justiça brasileira o fizeram. As primeiras iniciativas, como o CNJ agora está com essa liderança à frente do CPSI, a gente vê já estudos sendo realizados por várias instituições do Brasil todo. A contratação de nuvem do CSJT, que vem beneficiando os TRTs, seguindo esse caminho. Então, o Vitor, no Supremo, também foi a primeira iniciativa de IA, antes da IA generativa, mas ainda hoje falam no Vitor, né? Mesmo com tantas outras iniciativas que já foram apresentadas, mas o primeiro, foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas são muitas as iniciativas. Então, eu não vou ficar aqui me alongando, eu vou moderar esse bate-papo. A ideia é a gente fazer um bate-papo dinâmico, e também, se der tempo, ao final, a gente abre para alguma pergunta. Vamos começar. Damas primeiro, né? Natasha, muito obrigado pela presença mais uma vez, obrigado pelo teu esforço de vir até Minas Gerais para compartilhar com vocês tua experiência e tuas iniciativas no Supremo. Obrigada, Piccoli, obrigada a todos, bom dia. Eu brincava com os colegas que não estão aqui presentes, que são eles que chamam o público, né? Porque quando eles estão aqui, a galera vem mais rápido, mas é que a gente estava no desafio de estar depois do coffee break, então totalmente compreensível que a gente tenha aguardado um pouco. É uma satisfação estar aqui para conversar um pouquinho, né? A gente tem tido esse painel em várias oportunidades, mas todas as vezes que nós nos encontramos, a gente tem outros insights e alguma coisa já mudou nas realidades, de maneira que sempre é produtivo. Falando desse tema, né, tecnologias exponenciais, é claro que eu pensei esse, né, da inteligência artificial, e aí a gente fala de IA generativa, e agora os agentes autônomos, e pensando no Supremo, eu penso que é por aí que nós vamos caminhar no futuro próximo, né? Eu digo futuro próximo porque o futuro longínquo a gente nem sabe o que vai acontecer. A cada semana a gente tem novos modelos, novas oportunidades, então eu estou me limitando nesse momento a falar aí até o fim do ano, quiçá até a metade do próximo. Então, falando um pouco sobre isso, né, o Supremo tem esses produtos. O Vitor, ele é falado até hoje, mas é importante que seja dito. Ele ainda é uma ferramenta extremamente relevante para o tribunal.
Nós, é claro, tivemos que refatorar, ele foi reprogramado ao longo desse tempo, especialmente ao longo desse ano, para que seguisse sendo útil, mas ele classifica os processos, e isso deu um significado, não sei se todos conhecem essa história, né? Mas, antes do Vitor, todos os processos que chegavam ao Supremo, em recurso extraordinário e recurso extraordinário com agravo, eles eram naturalmente distribuídos entre os gabinetes dos ministros. Embora a maioria deles já tivesse tema de repercussão geral afetado e, portanto, não deveriam ser admitidos, mas eles eram distribuídos e eram trabalhados pelos gabinetes de maneira absolutamente artesanal. Então, a entrada do Vitor, classificando esses recursos logo na entrada, dizendo quais deles têm possibilidade alta de estarem vinculados a um tema já julgado, reduziu em mais da metade o volume de processos que agora é distribuído aos gabinetes. Então, ele foi uma medida de produtividade muito importante. Ele segue vivendo, e a cada novo tema de repercussão geral ele é aprimorado para que passe, então, a classificar de acordo com aquele tema, né? Depois a gente fez a Vitória, que também é muito importante, porque a Vitória, então, agora agrupa os processos que foram, ao fim, distribuídos. Ela consegue identificar onde esses processos estão, quais são semelhantes. Quando a gente tem um possível tema de repercussão geral, como está acontecendo agora nesse momento, rapidamente eu consigo identificar em todo o tribunal quais são os processos que precisam ser sobrestados enquanto aguardam o julgamento de determinada tese. Então, isso tudo nos dá muita produtividade. O que a gente começa a pensar agora, e com essas ferramentas de IA generativa que começam a nascer, e vejam, nada é mágica, né? É muito rápido, é muito mais rápido do que a gente estava acostumado, mas ainda não é uma mágica, né? Todos nós, todos os tribunais têm iniciativas com IA generativa, mas até o momento nós não tivemos grandes mudanças de maneira efetiva na maneira como nós estamos trabalhando, ou mesmo algo que a gente consiga verificar produtividade e aumento de... A gente sabe que tem aumento de eficiência, mas o quanto isso significa e o que nós estamos fazendo com o tempo que sobra. Né? Porque os tribunais ainda seguem pedindo mais pessoas, né? O que se faz muito é aumentar as estruturas, que no Brasil é muito fácil litigar. Né? Então, aqui, para cada 2 pessoas, uma litiga, basicamente, pelo número de processos que nós temos. Então, nós temos que ter mecanismos que nos permitam trabalhar sem ter que cada vez mais aumentar nossas estruturas, e a tecnologia está aí para isso. Nessa esteira, nós temos pensado agora em trabalhar com agentes de IA, como todo mundo deve estar pensando no mundo, né? Mas no Poder Judiciário, a gente tem muitas oportunidades interessantes em criar agentes, e eu nem diria autônomos nesse momento. Criando agentes semi-autônomos, nós já vamos ter ganhos de produtividade e mudança na organização do trabalho. Os tribunais ainda têm algumas áreas lá de triagem, de autuação, há um esforço ainda bastante manual de distribuição dos processos dentro dos gabinetes para que se trabalhe neles. Eu acho que nós temos algumas oportunidades interessantes aí, né? A primeira de triagem é um pouco do que a Vitória faz, mas quando nós pensamos em agentes autônomos ou semi-autônomos, a gente já pode dar algumas tarefas, né? Então, hoje, a Vitória vai lá e consegue agrupar processos idênticos. Por que eu já não posso fazer minutas de decisões ou de despachos, ou se precisar intimar alguém? Por que eu já não posso ter um sistema que faça isso? Identifique os agrupamentos, identifique que são semelhantes. O próximo passo seria intimar as partes para apresentar alguma coisa ou fazer algum tipo de despacho mais simples. Por que eu já não posso fazer isso tudo? Já que eu tenho o grupo, eu já sei o que ele é, e fazer uma minuta. Eu penso que, num futuro não muito distante, quando um juiz entrar no carro, um desembargador ou até um ministro, o carro vai dizer para ele, ministro, hoje nós chegou no gabinete X processos, eles foram agrupados nesses grupos, o sistema já minutou as minutas de decisão naqueles casos em que isso era necessário, já minutou as notificações que precisam ser enviadas, já enviou as notificações através do domicílio judicial eletrônico, e as pessoas já foram intimadas, e, portanto, esse trabalho todo ele está pendente apenas de revisão dos assistentes fulano e fulano, e pendente de sua revisão esse grupo. Isso vai fazer com que a gente tenha um ganho de produtividade enorme. E o que eu acho mais legal é que ele vai dizer assim, ministro, hoje chegou um processo diferente. Hoje chegou um processo que não foi agrupado, ele tem provavelmente uma discussão nova, uma tese nova, e chegou no seu gabinete. Iguais a esse, a gente identificou mais alguns, que estão com o ministro A, B e C, e, portanto, sugiro que o senhor verifique com mais atenção esse caso. Eu acho que aí a gente vai começar a ter um ganho, e tudo isso é viável de acontecer hoje. Nós não estamos esperando nenhuma tecnologia, a tecnologia existe hoje.
O que me parece que é um passo importante que os tribunais precisam dar, e eu nem posso dizer que ninguém está fazendo isso, não é isso, tá? Mas eu percebo que a gente precisa sistematizar mais a maneira como nós vamos adotar a tecnologia. Então, ter um roadmap. Olha, o que nós vamos fazer com IA generativa? Ah, nós temos essas possibilidades, vamos criar esses agentes. Que nível de automação nós vamos querer? A gente vai querer uma super automação ou vai ser semi-automatizado? E qual é o risco? Porque, afinal, né, a regulação de inteligência artificial que nós trouxemos para o Poder Judiciário foi no sentido de avaliar riscos. Então, olha, fazer uma triagem de processo, fazer uma intimação que talvez tenha algum erro, o risco é baixo. Ou, nesses casos, talvez a gente tenha um risco um pouco maior. Então, vamos fazer um outro agente que pode controlar esse também de maneira automatizada para que a gente consiga liberar a mão de obra para que essas pessoas possam efetivamente ser usadas nessa revisão altamente especializada. E aí, para encerrar minha fala e deixar os colegas falarem, que senão eu fico aqui, né? A gente vai entrar no desafio das pessoas, que assim, a gente vai precisar de analistas judiciários dentro dos gabinetes de assessores, a gente vai precisar de programadores, a gente vai precisar de pessoas que trabalham com cibersegurança. Mas essas pessoas têm que ser aquelas pessoas super especializadas, porque a pessoa mediana vai ter seu papel substituído por essas automações. Então, o que nós precisamos ter muita atenção agora, e nós já estamos falando sobre isso, e esses eventos têm muito esse viés, é de que nós estamos atrasados, a gente precisa que todas as pessoas que estão trabalhando conosco sejam pessoas altamente capacitadas nas suas áreas de conhecimento, para que sejam fiscalizadores e avaliadores, talvez, de IA, e que a gente possa ter áreas efetivas de curadoria dentro dos tribunais. No momento, nós estamos todos na corrida, né, de vamos lá, quem é que vai fazer as melhores ferramentas. Hoje de manhã até recebi um benchmarking, né? Um colega fez um benchmarking de todas as soluções de IA do judiciário, pegou algumas mais relevantes, e disse, essa faz isso, essa faz aquilo. Ok, mas e o que a gente vai fazer depois? Eu acho que o desafio é por aí. Muito obrigado, Natasha. São muitos os desafios, mas a tecnologia também nunca esteve tão disponível, tão de fácil acesso. E uma das coisas que eu vejo que angustiam os CIOs hoje, os líderes de tecnologia, aqui já tem mais ou menos um terço. E assim, quando começou esse movimento todo, a gente tinha 100% de tecnologia. E eles foram tomando conta, inclusive, dos eventos de tecnologia. A área de negócio vem tomando conta e mais. Dentro da organização, eu tenho, por essas andanças por todo o país e pelos eventos que a gente faz para cada segmento, a gente tem percebido o mesmo tipo de pressão. Está fácil o acesso à tecnologia, as pessoas de negócio vêm sendo treinadas para usar tecnologia e muitas vezes não dá tempo para o líder de tecnologia conhecer todas as ferramentas que a área de negócio conhece e cobra de ti, porque ela quer usar. Então, não é fácil saber e acompanhar tudo isso. Antes isso era um desafio maior para as pessoas de tecnologia, mas hoje com um negócio tendo esse acesso todo, essa entrega toda de ferramentas, é um ponto que eu quero depois abordar na segunda rodada. Mas, Tony, e as tecnologias exponenciais do CSJT, do seu trabalho, o que tem de novidade aí? Bom dia a todos. Cumprimentar o Daniel aqui, que é o anfitrião, tá? E agradecer ao Piccoli pelo convite. Piccoli, os desafios são um pouco diferentes de nós quatro aqui, porque o Conselho é um órgão de governança, coordenação e controle administrativo e financeiro dos tribunais, dos TRTs. Então, teoricamente, a gente tem uma função diferente do STJ, do STF, porque é um tribunal que está lá com os magistrados trabalhando no dia a dia. Então, nosso papel é um papel um pouco diferente de fomentar algumas coisas. E é claro que o Tiago vai falar sobre isso também, provavelmente, o Conselho que deveria ser esse órgão de controle, às vezes a gente entra em algumas operações e a gente acaba fazendo também. Então, a gente tem uma parte que tem operação, mas, em via de regra, a gente está tentando fazer a parte de governança e criação e modelagem dos padrões e conformidade com os tribunais. Tá? Então, é uma função um pouco diferente. Tá? Então, e uma coisa interessante, que eu sou do Tribunal de Minas, tem os colegas aqui, tinha um desembargador, Piccoli, bem no início da minha carreira lá dentro do TJ, na época que os magistrados começaram a
a participar da gestão mais, né? Então eles começaram a participar, superintendentes, etc. E na época a tecnologia era de TI. E eles faziam MBA. E ele fez uma MBA. Então ele chegou no primeiro dia da gestão e falou assim, gente, a gestão para mim é igual uma novela. Abre-se as janelas, e no final a gente precisa de fechar essas janelas. Então, algumas janelas foram abertas lá no Conselho. É claro que é o papel de todas as TIs, né? Segurança, a parte de governança dos produtos digitais, eu vou falar um pouquinho de cada um desse, a parte de nuvem, e não tem como não falar de IA. Tá? No que diz respeito à governança, o nosso papel agora, a gente está no meio de um projeto com todos os 24 TRTs para desenvolver um modelo de maturidade específico para a gente. Claro, com essa maturidade a gente vai nos posicionar, porque estava muito difícil, apesar da homogeneidade da Justiça do Trabalho em relação às outras justiças, isso aí não tem dúvida que eles são muito colaborativos, são muito homogêneos, ainda assim há uma diferença grande no que diz respeito à competência técnica para a segurança. Então a gente está fazendo um modelo de maturidade para que a gente possa identificar os gaps e aonde que a gente vai atuar. E aonde que o Conselho pode ajudar financeiramente ou apoiando os tribunais nos recursos humanos. Não adianta você contratar por exemplo, igual fizemos uma contratação de um SOC, se eu não tenho equipe, né, vai começar a ter aqueles logs, vai começar a ter um tanto de issue para tratar e eles não têm equipe para tratar. Né? Então não adianta só aparecer com tecnologia se você não pensar no contexto como um todo, na maturidade como um todo. O outro pilar que a gente está falando aqui, que é a outra janela, é a questão da governança e dos produtos digitais. Também a gente faz isso de forma colaborativa. Os tribunais, a gente reformulou toda a camada de desenvolvimento, são 118 produtos digitais desenvolvidos de forma colaborativa. 118. A Natasha, ela é do TRT4, ela é originária de lá, ela sabe, trabalhou muito. O TRT4 é um dos maiores colaboradores que tem. Então, se eles tivessem que desenvolver isso tudo sozinho, com certeza teriam dificuldade. Mas eles desenvolvem todo em conjunto. Não quer dizer que o TRT4 é responsável por um sistema, um produto digital, mas é responsável por parte, por exemplo. Então, eu tenho alguns produtos que parte do negócio está num tribunal, parte da arquitetura está no outro, e o time de desenvolvimento está em outro. Isso eles fazem muito bem, funciona. Eu posso apresentar isso para vocês, funciona muito bem, né, Natasha? A Natasha sabe disso. E a diferença é que nós fizemos uma repaginação porque eles pediram. Questão de transparência, questão de... eles precisavam que a demanda fosse definida por eles e não pelo Conselho. Isso aí nós fizemos. Tem um sistema de votação que eles definem o que vai entrar em cada, tá? E tem essas votações para isso. E a gente fez também uma parte de colocar para os times um desenvolvimento ágil. Ou seja, a governança já existia, a gente só repaginou essa governança. O Conselho sempre teve essa governança forte. E também a parte de comitês, essa parte toda de governança, a gente está finalizando agora, vai sair 2 resoluções para fazer isso. Então, a segunda parte foi isso. Nuvem. Nós entendemos e fizemos um projeto para toda a Justiça do Trabalho. Fizemos um projeto diferente, no qual a gente está caminhando junto com o SERPRO, e para que os 24 TRTs, TST e CSJT possam aderir a um modelo de contratação. Tá? Não é parecido com a ata, mas não existe uma ata para o setor público dessa forma. Nós fizemos através de um novo conceito que nós colocamos, chamado contrato estruturante. E os 4 tribunais já estão encaminhando e a gente assinou o contrato com o CSJT ontem. Então, são 5 já, e alguns tribunais vão fazer essa parte. Então, a gente ajudou nessa parte de governança para a nuvem. E, gente, é um risco muito grande. A gente tem estudado, junto com os tribunais, a parte dessa jornada de nuvem. A gente fez uma enquete e uma pesquisa com mais de 400 pessoas da Justiça do Trabalho. O nível de maturidade é baixo,
só que nós vamos fazer isso em conjunto. Aí a gente criou um centro de excelência com a participação dos próprios tribunais, eles que estão cedendo mão de obra, para que a gente possa caminhar, todo mundo ir com segurança e com tempo também, com a parte de governança. E, por fim, a IA. A IA já é mais difícil a gente falar da IA na Justiça do Trabalho, porque os laboratórios todos têm projetos, tem vários projetos nascendo, e o nosso grande papel, isso aí vai uma fala do secretário. Talvez não seja uma fala geral, mas a gente precisa de governança. A gente precisa de governança. A gente precisa de criar o arcabouço, não para impedir, para fomentar, mas para fomentar dentro de um custo padrão que a gente consiga bancar, dentro de uma estrutura técnica que a gente consegue manter, porque os produtos digitais, nós, Piccoli, toda vez que a gente desenvolve um produto digital, um tribunal ou vários tribunais, eles colaboram, sustentam e evoluem. Agora estou entrando com a nova tecnologia, seja IA, seja qualquer outra. Vai ser diferente dessa forma? Não. Eu preciso de uma tecnologia que entre com segurança, né, que tenha avaliação completa dos riscos que tem ali, mas que a gente possa manter, que a gente possa bancar isso dentro do custo, que a gente sabe que é um custo que pode crescer, pode ser alto, e a gente tem percebido isso, mas também tem projetos que a gente tem percebido que tem feito um estudo. Então, o nosso papel é esse, papel de governar esses pilares, e a gente tem feito isso em conjunto com os tribunais. Então, essa é a minha fala, e o nosso desafio lá é fazer com que essas janelas sejam implementadas e fechadas. Obrigado, Tony. Depois a gente volta na próxima rodada para a gente discutir um pouco mais sobre esse projeto, e também eu vi que vocês ambos citaram a questão do cyber, e aí eu tenho que já cumprimentar o Daniel Tupinambá, que é sócio da Deloitte, que vai falar depois sobre cibersegurança e em tempos de crise cibernética global. Dá para dizer isso, Daniel? Não dá spoiler, não. Eu nem sei como é que vai. Não combinamos, não sei o que tu vai falar depois. Eu acho que é sobre isso. Vamos para o CNJ. Tiago Vieira, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Muito bem. Legal, obrigado Piccoli pelo convite, agradecer ao TRF6 também pela organização do evento, cumprimentar meus colegas de mesa aqui, Natasha, Tony, Humberto. A gente acaba compartilhando e dividindo essas mesas com tanta frequência que é difícil não nos repetirmos. E trazermos algumas novidades. Eu queria começar essa fala, e prometo ser uma fala breve, trazendo um pouquinho do que o Tony trouxe em relação ao papel dos conselhos, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na perspectiva dos TRTs e do TST, e o CNJ, sob uma perspectiva um pouco mais ampla, a responsabilidade que o CNJ tem de tentar governar ou tentar orquestrar toda essa política de inovação que está extremamente efervescente. O acréscimo e a facilitação do acesso às tecnologias trouxe para a gente hoje um rol de novos usuários, de novos técnicos que não necessariamente fazem parte dos nossos quadros. Então, a tecnologia hoje nasce na ponta, nasce no gabinete do magistrado, a tecnologia às vezes nasce numa secretaria que sente a dor na ponta e precisa trazer alguma solução que o traga celeridade, que resolva o seu problema, e a gente, enquanto gestor de tecnologia, tem que dar uma solução, tem que tentar trazer de uma forma institucional e responsável, sem inibir tudo que está sendo realizado, sem trazer dificuldades ou piorias aos processos que já estão estabelecidos. A gente precisa pensar em soluções e como tentar organizar. Então, mais do que falar sobre tecnologia exponencial, a gente tem que falar um pouquinho sobre organização e sobre o futuro da tecnologia, para nós que somos gestores da área. A gente pensa muito no uso da tecnologia, no uso das IAs para resolver o problema da magistratura, mas existem diversas oportunidades que podem ser exploradas. A gente falou aqui sobre a necessidade dos nossos quadros de tecnologia que estão defasados. O uso dos assistentes de IA para o desenvolvimento de software é uma realidade. Quem não está utilizando, quem não está institucionalizando nas suas equipes
o uso dos agentes de IA para desenvolvimento de evoluções dos seus produtos vai ficar ultrapassado, porque a gente passa a não entregar mais com a velocidade que nos é esperada. Porque hoje os nossos usuários finais, às vezes, produzem mais rápido do que a gente. Então, a gente precisa ter uma capacidade, até sob uma perspectiva de credibilidade, de conseguir dar respostas em tempo hábil, que é um tempo muito mais curto do que era há 2, 3, 4 anos atrás. Então, o uso das tecnologias novas, principalmente da IA generativa, da produção de conteúdo com agentes, nos traz algumas capacidades. E eu vou deixar só essas duas aqui inicialmente, e a gente tem utilizado aqui no CNJ com muita força, integradas às nossas ideias de desenvolvimento, integradas aos nossos softwares de gestão, as IAs para desenvolvimento de software e para a segurança cibernética. Sob a perspectiva da segurança cibernética, eu fico me repetindo várias e várias vezes, mas hoje a segurança cibernética é o principal problema que as nossas instituições têm de se preocupar, é o principal foco no ambiente politizado, num país com essa efervescência política que se encontra. O judiciário é um palco muito visado para alterações, para modificações de informação, para uso ilícito de dados que são de posse do CNJ ou do próprio Poder Judiciário, ou que o Judiciário tem acesso. Então, o uso dessas tecnologias de IA para identificação de comportamentos anômalos, para poder fazer atualizações de CVEs automaticamente, para a gente poder melhorar o nosso ambiente de segurança cibernética, é fundamental. Então, sob essa perspectiva, sem querer chover no molhado, porque as iniciativas de IA estão efervescendo, a gente precisa olhar também um pouquinho para dentro. Eu acho importante sempre trazer essa mensagem do uso das novas tecnologias como ferramentas de apoio também à nossa atividade, para que a gente tenha condições de dar melhores respostas. Sob uma perspectiva do que vem, e aí sim, pensando nos nossos usuários finais, o CNJ muda um pouquinho de figura nos últimos anos, traz uma nova perspectiva em dois principais aspectos. O CNJ trabalha com a plataforma digital do Poder Judiciário e com ela uma série de produtos que entende ser estruturantes, que são produtos meio para que os produtos finalísticos sejam melhores. E vou dar alguns exemplos. Acho que o principal produto que o CNJ tem disponibilizado hoje é o Data Lake, que nada mais é do que um acesso centralizado a dados, metadados e dados de documento de todos os processos judiciais em tramitação do país. E várias ferramentas já começam a se aproveitar disso para produzir soluções que atendam à sua realidade e à realidade nacional, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento colaborativo. Então, o ChatJT, acho que talvez a principal entrega daquilo que o Tony não gosta de fazer, mas que é ser o operacional em alguns projetos que a Justiça do Trabalho promove. Ele, como principal front ou como principal gestor do produto, tem utilizado o Data Lake do Poder Judiciário como ferramenta de insumo, ferramenta auxiliar para que seus agentes, que ele chama de ferramentas, dentro do ChatJT, tenha a capacidade de trazer informações contextualizadas dos processos do qual quer buscar. E dentro dessa perspectiva, isso nos traz diversas novas capacidades da utilização do que a Natasha dizia inicialmente dos agentes, mas que eu vou tentar chamar de ferramentas e que trazem muitas capacidades novas aos produtos que a gente tem colocado. E aí vou trazer um exemplo de casa. Desde 2020, o CNJ tem tentado e tem trabalhado na construção de um modelo de IA para identificação de precedentes para uso pelos tribunais em relação àquilo que já está pacificado nos superiores como precedentes vinculantes. E aí a gente começa numa parceria junto com a UNB, de um modelo um pouco mais tradicional, de aprendizado supervisionado, dataset qualificado, treinamento do modelo, atualização e inferências posteriores. Com isso, a gente teve alguns resultados bem efetivos, bem prolíficos, mas quando a IA generativa vem, muito rapidamente ela perde toda a sua capacidade e só o uso padrão da ferramenta já traz uma eficácia muito maior do que a gente tinha nos modelos inicialmente por nós produzidos. E aí, há umas 3, 4 semanas, a gente fez um teste no nosso modelo atual de identificação de precedentes com IA generativa, utilizando o Banco Nacional de Precedentes, as APIs do Banco Nacional de Precedentes, para poder fazer um cruzamento de informações e inferências mais efetivas pelo meio de agentes de IA. E com isso a gente conseguiu aumentar ainda mais a efetividade
e a acurácia das pesquisas e da qualidade das respostas da identificação de precedentes. Então, me parece que, sob uma perspectiva de não só utilizar as ferramentas que tem, mas portá-las de capacidade a partir de outras ferramentas e dados que já possuímos, é uma visão extremamente importante, interessante e fundamental para que a gente consiga novos resultados. E para poder finalizar, e aí efetivamente poder cumprir minha promessa de ser breve, queria falar um pouquinho sobre o desenvolvimento colaborativo. O CNJ tem trabalhado muito mais numa perspectiva de fomentar a inovação dos tribunais sobre a perspectiva de um projeto chamado PDPJ Conecta. A gente tem uma equipe de apoio ao desenvolvimento de projetos colaborativos dos tribunais, onde a gente fornece toda essa infraestrutura que o CNJ tem preparado, Data Lake, SSO, serviço de notificações, tudo aquilo que os senhores e senhoras já estão extremamente acostumados, porque precisam ter suas integrações em dia dos sistemas processuais, elas agora passam a ser ferramentas intermediárias de capacidade para produtos finalísticos. E aí a gente tem projetos do TRF da segunda região, projetos da Bahia, projetos que vêm do Pará, projetos que vêm de todo o Brasil, que nascem por uma dor local, utiliza-se dessas plataformas nacionais e são depositadas na PDPJ, disponibilizadas no JusBR, como uma ferramenta nacional. Então, me parece que, um pouquinho ao contrário, mas com o mesmo objetivo que o Tony tem no CSJT, de fazer uma governança colaborativa junto com os tribunais, organizando e orquestrando os projetos que são desenvolvidos sob a perspectiva da Justiça do Trabalho, a gente nasce com o PDPJ Conecta, ao contrário, a partir das necessidades que são fomentadas nas pontas, nós trazemos capacidades e apoio institucional para a implantação e desenvolvimento desses produtos sob uma perspectiva nacional. Então, isso tem se mostrado extremamente eficiente e eficaz. Aqueles que têm interesse devem procurar-nos sob uma perspectiva um tanto mais colaborativa do que impositiva, para que a gente consiga devolver. Querendo ou não, se você parar para pensar nos projetos de IA em desenvolvimento hoje no Poder Judiciário, você consegue colocá-los em alguns poucos grupos. Você vai ter várias soluções e não tantos grupos de soluções assim. Então, trabalhar orquestrado, trabalhar governado, trabalhar de forma colaborativa, mantendo ainda assim a autonomia dos tribunais e o desejo de inovação que as pontas percebem é bastante importante. Então, encerro essa primeira fala e não sei se fui tão breve quanto prometi. Obrigado. Obrigado, Thiago. Foi tranquilo. Parabéns pelo trabalho aí. Eu estava comentando aqui da tua evolução, né? O Thiago em palco e trazendo, né? Com tanta fluidez, parabéns, e a forma como está trazendo as iniciativas do CNJ, como tem trabalhado lá, parabéns. Só, antes de passar a palavra para o Humberto, só para não perder o gancho de elogiar o trabalho do Thiago no CNJ, eu trabalho em TI no Judiciário, vim da Justiça do Trabalho há 25 anos, então eu acompanhei toda a parte de informatização do processo, depois dos conselhos tentando atuar, e eu acho que esse foi o grande ano do CNJ, porque todo o esforço de tantos anos, né, Thiago, começa a se tornar real. Então, hoje a gente tem, o único poder judiciário do mundo, provavelmente, talvez perca para a China, que tem todos os dados de todos os processos do Poder Judiciário disponível num Data Lake prontos para ser consumidos pelo Poder Judiciário, com sua força de trabalho interna e também pelo ecossistema de justiça. Isso vai transformar de maneira definitiva o Poder Judiciário no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. E isso deve-se muito ao trabalho, à competência e à persistência do Thiago e da equipe lá do CNJ. Então, não podia deixar de fazer essa observação. Maravilha, obrigado, Natasha, pela contribuição. Humberto Pradera, ansioso e está assistindo e estava anotando as coisas. Está fazendo qual é a tua lista aí, Humberto? Parabéns e obrigado pelo trabalho também. Que isso. Desculpa, Pico. Estava te parabenizando também pelo trabalho do STJ, porque não é fácil, né? A gente sabe que o cliente é exigente e tem... Quantos chefes tu tem aí no STJ, Humberto? 33 ministros, tirando os outros chefes, né? Bom dia a todos, Piccolo. Novamente, obrigado pela participação. Peço desculpas por não estar aí. Na verdade, é com dor que eu não estou aí, né? O estado da minha mãe, eu queria estar muito em BH, que inclusive estava com a passagem comprada, mas tive um problema de saúde, está aqui. Também dá bom dia aí a todos que estão nos assistindo, aos meus pais, ao Thiago, ao Antônio, a Natasha. E o ruim de falar por último, que todo mundo fala mais ou menos o que você queria falar, né? O Antônio falou, a Natasha, eu falei, ninguém vai falar o que eu vou falar por fim, a Natasha pegou o microfone e acabou de falar. Eu fiz algumas anotações antes
E uma das primeiras foi exatamente dizer, e queria dar os parabéns para o Thiago, por estar lá no CNJ, porque ele, pelo que ele tem feito, ele começou com um trabalho, tipo, muita gente no início criticava, não entendia por que esses dados iam ser utilizados, e eu quero dizer isso, pela experiência que a gente tem hoje, mais no CNJ e no STF, a continuidade do secretário permanecer, porque a cada 2 anos ele não corre aqueles 2 anos para fazer, ele sabe que vai conseguir fazer uma gestão mais longa. Claro que o Thiago não sabe se vai ficar nem amanhã, mas ele está ali com mais tempo e permanece com as ideias dele. Não se tem uma troca constante que cada um pense numa forma. Não que eu queira cavar aqui minha vaga no STJ, que eu acho que já está bom demais o tempo que eu passei aqui. Mas eu acho que isso tem feito muito bem para o CNJ, fez para o STF, entendeu? Espero que no futuro eu faça para o STJ, não comigo, até com outra pessoa. Então, essa é uma da primeira fala. Sobre as perspectivas, de IA, como todos sabem, o STJ tem uma área diferenciada de IA, então eu vou passar por alto as iniciativas da STJ, né? Hoje a gente tem o Logos, que a gente tem evoluído muito, né? A ETI ajuda aqui bastante no back-end e é uma IA generativa. A gente tem nos programado bastante, os ministros têm gostado já das versões que saíram, a gente tem vários planos de poder melhorar a IA. E citando um ponto também que eu tinha notado, tinha lido até a matéria essa semana, sobre uma empresa que conseguiu desenvolver, pegar os códigos e evoluir esses códigos de programação, de desenvolvimento com IA. E eu acho que isso vai nos ajudar bastante a melhorar, a dar mais rapidez e agilidade relacionado a isso, né? Outro ponto que eu não posso deixar de colocar, que mais me interessa, é a segurança, né? Eu acho que a gente, aqui pelo menos na minha área, como disse, a IA está separada e tem uma autonomia muito grande e um carinho muito grande do presidente do STJ, ministro Herman, tem cuidado muito da IA, né? E feito muita coisa. Eu tenho me preocupado muito com a segurança, como a IA não está comigo, então tenho visto algumas ferramentas para nos dar muita observabilidade, né? Eu acho muito importante a gente ter isso. Eu recentemente conheci uma ferramenta que sabe se a conexão da sessão cair numa transmissão, a gente sabe que ela caiu na plataforma Zoom ou no YouTube, onde ela já estiver, ela rastreia, né? É uma ferramenta. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender assim, poxa, por que pagar caro numa ferramenta dessa se você não vai usar esses dados sempre? Mas quando você precisa desses dados, você tem que ter eles. É importante você fornecer. Eu digo isso porque o STJ recentemente, e ainda passa, como está na mídia, por investigações da Polícia Federal de coisas que aconteceram. Então, você ter os dados, você ter as provas, é muito importante para mostrar que a gente está seguro até aquele momento. Óbvio, a segurança a gente sempre está correndo atrás para melhorar. Então, aqui, hoje, a nossa previsão de STJ, a gente ter a maior quantidade de informações de observabilidade possíveis, tanto para sistema quanto para segurança, rastrear tudo que for possível de quedas e de problemas que a gente tem. A gente fez um investimento e vem fazendo ao longo do tempo para com que a gente possa deixar o STJ no nível extremamente profissional, né? A gente já conseguiu muitas ferramentas, contratamos recentemente o Varones, que nos dá uma observabilidade completa relacionada ao AD, né? E dito também que eu tenho muita preocupação, um pouco com o que o Tony falou, relacionado aos investimentos, né? Porque hoje tudo que chama tecnologia, tudo que a gente pede, tudo que a gente faz, a gente tem que gastar, tem que consumir. E isso chega um momento hoje das nuvens, né? E aí vem a minha preocupação dos créditos da Microsoft, ou dos créditos da Google, ou dos créditos da AWS. O que isso pode se tornar? Isso, eu brinco que é uma conta de um restaurante caro, você não sabe quanto vai dar, pode dar 10 ou pode dar infinito, né? Então a gente hoje tem essa dificuldade de saber até onde a gente pode gastar, o que a gente pode gastar, né? E aí a gente pode estar um pouco, eu digo isso e repito, não sou servidor da casa e tenho essa preocupação. A gente pode às vezes estar fazendo um consumo muito grande e tirando uma outra cobrança que a gente tem de, poxa, e o aumento do servidor? E como é que a gente vai fazer isso? Mas a gente está gastando muito ali, né? Então a gente acha que tem que ter uma dosagem muito certa de saber e de tomar um cuidado muito certo com o que a gente pode programar
para com que faça. Às vezes vale a pena usar nuvem, às vezes vale a pena ter a humildade de chamar uma empresa terceirizada para nos ajudar, de poder ter uma ideia que ela já fez, ou a gente ficar treinando na nuvem e está gastando crédito, enquanto isso está gastando, sendo que já tem gente que já faz. Então, eu sempre tenho essa preocupação, porque eu, particularmente, tenho pedido muito com os servidores de carreira do STJ, principalmente da TI, a gente tem aquela comissão. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação, se a gente não gasta muito de um lado, se a gente não gasta do outro, então vem a parte da governança. Acho que a gente tem que se preocupar muito. Dando um exemplo bem básico, só para também encerrar minha fala, eu acho que um exemplo recente disso está naquele voo da TAP, do cachorro que não pôde voar e que a empresa teve que gastar só diretamente, a empresa teve um prejuízo de 3,5 milhões. Ela teve um prejuízo. Então, eu acho que é essa o que a gente tem que pensar no futuro. Eu acho que as tecnologias, elas estão aí. A IA vai vir e a gente vai ter que fazer. Ou porque a gente quer fazer, ou porque os usuários vão nos impor a fazer. Certo? Então, a gente vai ter que fazer. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com os custos e com a governança de como isso vai ser feito. Para que não seja feito de qualquer forma. Para com que uma IA ou um agente errado nos traga prejuízos, porque a pessoa tenha trauma de usar. Então, se você der uma ferramenta para uma pessoa dizendo que vai ajudar e ela atrapalha, isso vai fazer com que ela nunca mais acredite. Então, eu tenho muito essa preocupação relacionada à inteligência artificial e todas as áreas de TI. Muito bem, muito obrigado, Humberto. Realmente passa... quando o assunto IA gera várias... Ontem estava falando, né, dos desdobramentos. Né? Ele é a pressão em cima do usuário, e depois a Andressa essa tarde vai falar sobre saúde mental, porque as pessoas estão na pressão e estão adoecendo. Tem a questão dos riscos, e aí o Tupi também vai falar sobre a questão de cyber, né? Porque quanto mais facilita, quanto mais o usuário... E quando é o usuário que está fazendo... Por conta, sem o preparo, sem o acompanhamento da área de IA, aumentam os riscos, né? Então, e ele tem que estar treinado também em cima de capacidade de resolver problemas, capacidade de entender aonde que a IA vai ser útil, também para não incidir nisso que o Humberto trouxe, né? De gerar uma experiência ruim e o cara ficar avesso ao uso da IA. Se ele não tiver corretamente, que nem o Leandro trouxe ontem, né, de preparar as pessoas para a mudança do mindset, preparar as pessoas para entenderem aonde que a IA pode ajudar a resolver algum tipo de problema. São vários pontos, escolhe aí, Natasha, qual tu quer. Eu ia fazer um comentário com relação a tudo que foi dito, né? A primeira tecnologia exponencial, que é o tema do nosso painel, que surgiu nas nossas pautas, foi a computação em nuvem. E aí, há alguns anos, a gente dizia, não, vamos migrar tudo para a nuvem, porque nuvem é o canal, porque aí a gente não vai precisar ter essas equipes de infraestrutura, que a gente não vai ter data center, porque, né, a vida vai ser outra. E, na verdade, nunca foi isso, né? Continua comprando história, né? Nunca foi isso, e a gente vai continuar comprando. A operação é híbrida. Só para terem uma ideia, 5 minutos antes de eu entrar aqui, eu estava respondendo os jornalistas, perguntando ao Supremo qual é o nível de dependência tecnológica que nós temos de nuvem de empresas norte-americanas. E isso é uma realidade, está posto hoje. Existe um risco real de o STF sofrer algum tipo de sanção do governo americano e nós perdemos acesso a alguma nuvem que a gente utiliza. Então, por conta dessa realidade, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, eu tive muita tranquilidade de dizer que a missão crítica do Supremo opera on-premises. E, portanto, se desligarem as nossas redes, a gente até vai ter algum problema, porque a gente vai ter alguns ajustes a fazer, com alguma coisa de autenticação, mas, assim, eu resolvo esse problema em 24 horas com os planos de continuidade que nós temos. Então, acho que isso precisa ser dito. E a IA, ela entra nessa esteira da nuvem. E vejam, eu sou muito a favor de nuvem. A gente opera, a gente tem sistemas que operam em nuvem, sim, no Supremo, eu sou completamente a favor. Porque nuvem é um viabilizador para que rapidamente a gente tenha acesso à tecnologia, o que antes era mais difícil. Né? Hoje, eu tenho um problema de segurança, eu vou lá, instancio a ferramenta que eu quiser da empresa A. Eu até falei sobre isso num evento há 2 dias atrás. Ah, está me atendendo. Daqui a 1 mês eu sofri um ataque diferente, essa ferramenta não foi tão boa. Imediatamente eu instancio a ferramenta da empresa B. Porque ela vai me dar o melhor resultado e isso é excelente. Isso a gente consegue ter um resultado incomparável com o que nós tínhamos antes.
Mas a viabilização de tecnologia através das nuvens, e agora com as inteligências artificiais sendo oferecidas aos usuários finais através dessas nuvens, e nuvens das quais a área de tecnologia ou mesmo o tribunal não tem a menor noção que existem, cresce a cada dia. Nós temos sistemas, por exemplo, de gravação, que o pessoal está usando para audiências, e volta e meia aparece um outro, diz, eu quero comprar esse equipamentozinho que eu vou gravar e tal, eu quero degravar. Daí a gente vai estudar o equipamento, ele tem uma nuvem dele, e aí ele tem um armazenamento X dentro do próprio equipamento e o resto é na nuvem dele. Que empresa é essa? Onde esses dados estão? É de audiência, a gente vai estar ouvindo testemunhas, talvez em processos sigilosos, talvez em processos sensíveis, talvez crianças, talvez... Então, assim, esse pensamento crítico precisa chegar na ponta, e não há movimento que a gente possa fazer para impedir isso. O que nós temos que fazer é letrar as pessoas para que elas tenham esse juízo crítico ao utilizarem uma ferramenta, e sempre que possível a gente fomentar o uso de novas tecnologias. E aí, só para encerrar minha fala, eu acho que o CNJ, e tem muito, a gente tem muito do viés, quando nós trabalhamos, de quem lidera o tribunal naquele momento, né? Então, o ministro Barroso, ele assumiu a gestão e chamou a mim e o Tiago, né, Tiago, dizendo isso, assim, ó, primeiro, eu não quero brigar com nenhum tribunal, eu quero fomentar a inovação e eu quero que os tribunais tenham autonomia para desenvolver soluções. Então, nós tínhamos um desafio de fazer coisas, e eu, na verdade, estava ali mais porque o STF ele não se submete ao CNJ, e, às vezes, até lamento, porque acho que trabalhar num ecossistema é sempre mais interessante, mas a gente se aproximou muito do CNJ nessa gestão, graças a essa posição do nosso presidente. E conseguiu incutir ao CNJ esse papel diferente do Conselho da Justiça do Trabalho, onde a gente batalhou lá para ter uma regulação de IA que preservasse a autonomia dos tribunais para poder desenvolver soluções, porque nem sempre, o Pico lhe perguntou, né, funciona essa coisa de desenvolvimento colaborativo? É muito rápido. Vai ser muito mais rápido, eventualmente, um laboratório de inovação achar uma solução, desenvolver por conta dos viabilizadores que a gente tem em nuvem e entregar uma solução do que fazer 3 reuniões com o tribunal do lado. E aí o CNJ está lá abraçando essas soluções e fornecendo para o resto do ecossistema do judiciário de maneira muito rápida e de maneira que agora os laboratórios de inovação e os tribunais querem ter produtos no CNJ, o que antes não era verdade, a gente queria fugir. Gente, eu fui secretária de TI, de TRT, 20 anos. A gente queria era fugir dos conselhos. Por quê? Porque o conselho não era o órgão viabilizador, o órgão que dizia assim, não faça. Você não está cumprindo essa regra, você precisa primeiro vir aqui conversar com a gente. Agora, espera aí que eu vou consultar todos os outros para ver se alguém está fazendo a mesma coisa que você. O mundo anda, os presidentes têm janelas de 24 meses. Né? E, sim, a gente tem que abrir e fechar as janelas, eu acho que a continuidade é importante, mas com novas janelas. A gente precisa entregar as coisas dentro dos tempos. Né? Desculpa me alongar, mas é que eu me animo. É que a temática e o momento pedem isso, né? Tony. Piccoli, eu vou falar um pouco agora só sobre assim, a visão do lado de tecnologia. Tá? Todo mundo passa pela mesma coisa aqui, o pessoal da área de tecnologia, é o seguinte, o que eu estou percebendo? Tá? A tecnologia ela vem em ondas. Então, ela teve um tempo atrás que era nuvem, todo mundo tinha que ir para a nuvem, e nuvem virou uma coisa de rotina. A segurança, quando tinha LGPD, todo mundo discutindo de LGPD, segurança, virou rotina. Agora é IA. Mas o que eu percebo na prática, eu fui, como os estados, acaba que eles se organizam de forma autônoma, mas colocam um desembargador de um estado, TJ de Minas foi muito tempo, e eu secretariava, então conheço todos os tribunais, agora estou na Justiça do Trabalho, conheço alguns federais. Mas o que eu vejo é o seguinte, apesar disso ter passado e já ter sedimentado a tecnologia, o nível de maturidade das tecnologias, das TIs, para rodar esses processos é baixo. É baixo. Eu estou falando porque nós estamos estudando agora a parte de maturidade, de segurança, ela é bem díspara e baixa. Então, tem gente querendo contratar a CIEM, mas não tem uma estrutura de backup bem feita. Tem gente que está, ao mesmo tempo, esse mesmo está fazendo IA, porque o presidente está pedindo e eu tenho que fazer IA. E, ao mesmo tempo, a gente está com essa parte de nuvem. Gente, eu fiz a avaliação da maturidade,
São 5 níveis. 3 é o executável, ou seja, funcional. É o mínimo que eu tenho para a gente rodar a nuvem. Deu 1. Então, o que está acontecendo? Tem a tecnologia? Tem. As equipes estão preparadas? Não. A infraestrutura está preparada? Não. Ao mesmo tempo, a gente já está fazendo uma nova onda, e vai vir outras daí para frente, porque aí agora vai acelerar, e a gente não está preparado o suficiente dentro da parte de segurança, dentro da parte de nuvem, dentro da parte, inclusive, da parte de infraestrutura e operação. Então é isso. Eu acho que a gente precisa de sedimentar isso nas nossas equipes. E o Tiago falou que a defasagem e a especialização cada vez maior, isso nos fragiliza bastante no setor público. Tá? Muito obrigado, Tony. Voltando com o Tiago, CNJ. Queria puxar um gancho rápido em relação ao que foi dito pela Natasha e pelo Tony, sobre uma perspectiva da materialização dessas novas tecnologias. A gente falava muito em nuvem, que hoje já se tornou um pouco mais padronizada, a questão das IAs, e toda vez que eu abordo esse assunto, eu sempre levo em consideração e sempre alerto que é preciso ter uma estratégia muito clara do porquê, do como e de que maneira a gente vai materializar, a gente vai institucionalizar o uso dessas ferramentas nas nossas instituições. Para o CNJ, a realidade foi um pouquinho diferente, sob a perspectiva da nuvem. Como a gente tinha essa vocação de ser um produtor, um fomentador e talvez um executor de determinadas políticas por meio de produtos digitais, a gente precisava ter um alcance muito maior a todo o país. A gente precisava de uma infraestrutura com uma capacidade crítica muito mais efetiva do que a gente tinha capacidade dentro da infraestrutura do CNJ de prover. Sistemas de missão crítica, como o sistema de execução penal, sistema de mandados de acompanhamento, mandado de prisão, varagem de soltura, bloqueio de valores, são sistemas que são de uma criticidade para quem as executa na ponta, que precisa de um grau de maturidade de infraestrutura muito distinto do que a gente tinha capacidade de prover à época. Então, nuvem foi uma solução. Então, tinha-se definido e há uma visão muito clara de uma estratégia para o uso dessa tecnologia. E eu acho que os tribunais têm que sempre se atentar a isso para todas as tecnologias que surgirem. É preciso ter uma ligação muito clara, é preciso que haja uma conexão muito evidente entre aquilo que se quer investir e aquilo que se quer alcançar de resultado e a justificativa para fazer essa unificação entre problema e solução. Porque senão a gente cai na fábula. Querendo ou não, o Poder Judiciário é um grande consumidor de tecnologia. As empresas, as Big Techs, todo o ecossistema de tecnologia privado do país tem um interesse muito grande em estar e permanecer dentro do Poder Judiciário e dentro do Poder Público como um todo, porque somos grandes consumidores de tecnologia. Temos, por conta da criticidade dos nossos serviços, orçamentos altos, valores altos sendo pagos mensalmente, anualmente, para poder suportar as nossas operações. Então, é importante não cair na fábula, não cair no conto de que a solução de tecnologia por si só vai resolver os nossos problemas. Se ela não estiver alinhada a uma estratégia muito clara, a uma necessidade, a um problema material muito específico, muito concreto e não abstrato, a gente só gasta. E esses gastos, e todos já disseram, e eu assino embaixo para finalizar minha fala, os gastos são muito altos e a gente corre o risco, porque essas tecnologias tendem ao infinito, são créditos que não se encerram, são infraestruturas que são muito maiores do que a nossa necessidade, a gente sempre corre o risco de gastar além daquilo que a gente efetivamente precisa, e aí ferindo os princípios da economicidade, o princípio do melhor gasto público possível. Então precisa que a gente tenha muito cuidado. E para isso, algumas soluções existem. O Tony, devolvendo aí alguns dos elogios que vem, o Tony é um principal motor de uma contratação de nuvem que conseguiu fazer uma queda de preço brutal para atender a todos os regionais do trabalho.
Então, soluções que tragam quedas de preço, que tenham uma estratégia bem definida, o processo de governança estabelecido para a Justiça do Trabalho, para essa contratação, é um processo muito bem estabelecido, com diretrizes muito claras do que se pode, do que não se pode, do que é aderente e do que não é aderente. Isso traz essa visão de governança e essa estrutura muito mais calibrada do que se precisa e do que se deve gastar. Então, licitações conjuntas, o próprio CPSI, eu não quero me estender em relação ao CPSI, porque acho que o Thiago Montijo deve estar aí no palco, ou nos próximos dias aparecer por aí, deve falar sobre o assunto com muito mais propriedade. Mas a utilização dos novos mecanismos de contratação, de inovação, são grandes oportunidades da gente apresentar problemas à iniciativa privada e obter resultados que a gente, eventualmente, não tem capacidade nem de materializar como proposta de solução. A gente, às vezes, cai de novo no conto da soberba de que somos, eventualmente, os melhores técnicos de TI que existem, que a gente sempre tem a capacidade de pensar quais são as melhores soluções para os problemas que nos apresentam. E a iniciativa privada está aí. E a iniciativa privada, hoje, o CPSI, a gente está querendo trazer uma solução automatizada de atendimento ao JusBR, chegaram mais de 70 propostas que foram validadas e estão dentro do orçamento previsto para a gente materializar em contratos posteriores por meio do CPSI, que trazem ideias que a gente nunca tinha imaginado. E agora a gente tem a capacidade, entre 70, escolher 2, que sejam as mais aderentes possíveis, as melhores propostas, à solução do problema que a gente apresentou. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, trazer, e aí parece que a gente está chovendo no molhado, ou parece que a gente está trazendo jargões da tecnologia. Mas é preciso ter uma estratégia muito clara, muito estabelecida. Dentro dessa estratégia, a gente precisa definir quais são as nossas prioridades e a gente precisa entender, sob uma perspectiva burocrática, administrativa e de governança, quais são os melhores caminhos para resolver esses problemas. Que nem sempre é desenvolver uma solução caseira, que nem sempre é fazer um sisteminha, que nem sempre é produzir algo que não seja tão perene assim. Então, encerro essa minha contribuição, trazendo esse apelo para que a gente pense um pouco mais. Aqui nós estamos no ENACHIC da Justiça Federal. Temos um órgão de controle da Justiça Federal, que é o CJF. Existe uma sinergia muito grande entre os diretores de TI dos 6 TRFs. A capacidade de, eventualmente, fazer as licitações conjuntas, como já tem feito, e pensar em soluções que atendam a toda a Justiça Federal, trazendo esses princípios da economicidade, é extremamente fundamental. Muito obrigado, Thiago. Para a gente fechar a nossa rodada aqui, para fechar o nosso painel, Humberto Pradera, por favor. Vamos lá. Novamente, elogiar o Thiago, né? Parabéns aí pela humildade de se ter essa consciência. Acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo, que nem tudo a gente vai conseguir resolver dentro de casa. Sobre as nuvens que a gente tem colocado, né? A gente está fechando um contrato nos próximos dias com o Serpa também, baseado no que o Antônio fez. Provavelmente a gente deve, espero eu, que consiga um valor menor, e aí o Antônio depois pode ir lá cobrar do Serpa, o STF pode ir lá cobrar. A gente está tentando, a gente vem negociando valores iguais ou menores, né, para com que a gente possa economizar. E lembrando que esses créditos, quando são usados lá via Serpa, a gente tem a negociação via AWS, o Google, a gente ainda pode fazer com que esses créditos rendam mais, né. Voltando um pouco na parte de que essa semana lançou uma ferramenta IA Segurança, né, que eu tenho colocado aqui. Lançou uma ferramenta do Google, que fazem vídeos fantásticos. Não sei se vocês todos chegaram a ver, analisar, eles fazem vários vídeos. Eu já estou preocupado com alguma ferramenta, eu vou dizer, o Leandro, que já foi meu coordenador de segurança, está lá em Londres fazendo um curso, ele já está lá olhando várias ferramentas, e uma delas para poder identificar quando o vídeo é falso. Então, assim, eu já estou pensando em identificar algo para com que a gente tenha a segurança, ainda mais a gente que convive, novamente foi dito, acho que não sei por quem, num mundo politicamente extremo, né, de um lado e do outro. Então, para com que alguém faça um vídeo de algum ministro, com a fala, com a voz dele, para que a gente já identifique que esse vídeo previamente é falso e a gente automaticamente lance uma nota no site do STJ, dizendo, esse vídeo foi falso, foi identificado pela ferramenta e tal. Então, assim, o Leandro hoje mesmo, ele já passou umas 2 ferramentas lá de Londres, provavelmente não venda no Brasil ainda, mas a gente já está pensando no que a gente pode pegar de mal, que a inteligência artificial, as pessoas podem usar para o mal, que óbvio que não vai ser o nosso lado.
Então, assim, dito isso, eu acho que a gente volta, como o Thiago falou, chover no molhado, né? Volta ao ponto que a gente sempre vem falando, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem que barrar. Então, quando a gente colocou os servidores na nuvem, a gente já tem que pensar em algo para poder travar para que ninguém acesse. Os ataques que tem, a gente tem que travar. O YouTube já tem que pensar no que a gente vai fazer para que não tenha comentários maldosos, preconceituosos. Então, assim, tudo que a gente vai avançando em tecnologia, a gente também temos que pensar o freio dela, pensar no que a gente pode fazer para que a gente não fique exposto, né? A Natasha colocou um ponto, recentemente eu tive os repórteres entram em contato com ela, recentemente eu tive reuniões com senadores, preocupados com a soberania nacional, perguntando se amanhã tiver alguma guerra e a gente não puder mais ter algum acesso aos Estados Unidos, o que a gente não conseguiria trabalhar, né? Onde a gente não teria algo funcional. Então, a gente hoje pode dizer que 90% dos serviços essenciais, eu vou dizer, justiça é 100% on-premise, né? A gente foi para a Oracle, a gente tem as duas máquinas ficam dentro do STJ. Nosso backup também é interno, um deles ainda fica no CJF, né? Um backup frio. Então a gente tem se preocupado mais, como a gente colocou, a nuvem já é uma realidade, a Natasha colocou muito bem, tem pontos que a gente pode contratar facilmente na nuvem, trocar uma empresa A pela empresa B, sem fazer uma licitação. Eu coloquei isso em alguns outros eventos. Quanto custa uma licitação simples? Às vezes a gente vai contratar algo de 10 mil, 15 mil, a gente tem que fazer uma licitação. Quanto isso custou para o STJ? Quantas pessoas trabalharam nesse processo? Então, com a nuvem, a gente tem essa facilidade de fazer essa troca com mais consciência, até mesmo de valor. Às vezes o produto é o mesmo que o outro, a gente pode chegar lá e falar, esse é mais barato, eu quero esse. A gente tem essa facilidade. Então, acho que repetindo, como eu fiquei por último, repetindo um pouco o que cada um disse, né, confirmando as mentes brilhantes que estão falando antes de mim, é isso, a gente poder pensar nessa governança, na segurança. Então, eu tenho sempre muita preocupação que a tecnologia evolui, e sempre que a tecnologia evolui, a gente tem um trabalho para proteger ela, né? É isso que a gente tem feito sempre, né? Evolui tudo e a gente tem que voltar. Então, citei agora o exemplo do vídeo que saiu essa semana, dos vídeos que o Google faz, que são fantásticos. A gente já tem que se preocupar com que não saia fake news relacionada a nenhum ministro, a nenhum servidor do STJ. Então, é isso. Muito obrigado, Humberto. Eu acho que a gente fechou muito bem esse painel. São muitos desafios, muitas preocupações. Talvez a gente feche com mais dúvidas do que certezas, mais incertezas, né? Mas passou a clareza da segurança com que vocês estão fazendo a gestão das áreas de vocês. Então, parabéns aos 4 líderes de tecnologia: Antônio Rola, do CSJT, Natasha, do Supremo Tribunal Federal, Tiago, do CNJ, e Humberto Bradera, do STJ. Muito obrigado. Obrigado a todos. Todo mundo falou de cyber, viu, Tupi? Todas as rodadas. Então, está contigo a bola para falar de cyber.